O profeta Joel, na primeira leitura, descreve o dia do Senhor, o juízo universal, o juízo das nações. Segundo a tradição bíblica, o juízo final acontecerá no vale de Josafá. Para lá se dirigem todos os povos e nações, a fim de serem julgados pelo Senhor. Tomai a foice, pois a colheita está madura. São imagens que o próprio Jesus usará depois também para descrever a parousia, a sua vinda gloriosa, o fim do mundo. Jesus também usará essa imagem da colheita nas suas parábolas para descrever o fim do mundo. Também outras expressões usadas pelo profeta Joel na primeira leitura de hoje são repetidas por Jesus nos evangelhos. Escureceram o sol e a lua, e as estrelas perderam o brilho. Então Jesus também se apropria dessas palavras do profeta Joel e de outros profetas para descrever o juízo de Deus. E o salmo, que sempre é uma forma de eco da primeira leitura, de meditação daquilo que Deus nos diz na primeira leitura, diz: uma luz já se levanta para os justos e a alegria para os retos corações. Deus vem para julgar, e aqueles que são justos, que têm corações retos, se alegram. O dia do Senhor é o dia da libertação, é o dia da vitória para os justos, para aqueles que têm um coração reto. É um dia tremendo. Aqueles que vivem na iniquidade ficarão cheios de pavor, mas aqueles que caminham na justiça se alegrarão pela sua libertação. Então o dia do Senhor será dia de alegria para os justos e de pavor, de medo, de pânico para os ímpios. No Evangelho, são apenas 2 versículos. Alguém se levanta no meio da multidão e diz: feliz, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus diz: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Lá no Evangelho de São Mateus nós temos as bem-aventuranças. Bem-aventurados, felizes, os pobres, porque deles é o reino dos céus, os que choram, porque serão consolados, e assim por diante. Mas nos evangelhos nós temos espalhadas várias bem-aventuranças, além daquelas contidas no Sermão da Montanha no Evangelho de São Mateus. Por exemplo, no Evangelho de São João, quando Jesus aparece para Tomé, ele diz: acreditaste porque me viste, bem-aventurados os que creram sem ter visto. Lá no Evangelho de São Mateus, quando Pedro responde a Jesus: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz a ele: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. E assim, nos evangelhos nós temos várias dessas bem-aventuranças. Jesus declara felizes
aqueles que são pobres, aqueles que são misericordiosos, aqueles que são mansos, aqueles que acreditaram sem ter visto. Simão, porque não foi um ser humano que lhe revelou quem é Jesus. Aqui Jesus proclama a Virgem Maria bem-aventurada. Não tanto porque ela o tenha gerado em seu ventre, que é algo miraculoso, extraordinário, singular, nunca houve antes, nem haverá depois, quem tenha gerado em seu ventre Deus encarnado. Então o que aconteceu com Maria foi extraordinário. No entanto, ela é bem-aventurada, ela é feliz, muito mais, porque ouviu a palavra de Deus e disse sim. No próprio Evangelho de São Lucas, lá no início do Evangelho, quando Maria visita Isabel, ela é proclamada também feliz, bem-aventurada. Bem-aventurada és tu que creste, que acreditaste, que tiveste fé, que deste crédito à palavra de Deus. Tudo o que te foi dito há de se cumprir. A resposta de Maria ao anjo foi: faça-se em mim segundo a tua palavra. O anjo Gabriel foi mensageiro de Deus, portador da palavra de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque Maria disse sim. Então, quando Jesus diz: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, Jesus está proclamando bem-aventurada a Virgem Maria. Maria é bem-aventurada porque acreditou, porque teve fé, porque ouviu a palavra de Deus e disse sim, e disse faça-se, foi obediente. E nós também podemos e devemos imitar Maria nesse aspecto. Ela é bem-aventurada por ter gerado em seu ventre o Verbo feito carne, mas nisso nós não podemos imitar Maria. Nós podemos imitar Maria na sua obediência, na sua atitude de escuta atenta à palavra de Deus. Então, como Maria, nós podemos ser felizes, bem-aventurados, ouvindo o que Deus nos diz, crendo no coração, acolhendo a palavra de Deus e colocando-a em prática, como Maria fez. Sábado, nós sabemos, é um dia que a igreja dedica a Nossa Senhora. Sempre quando não há uma memória obrigatória, uma festa, uma solenidade, nós celebramos a missa votiva a Nossa Senhora. Então peçamos a ela que nós também sejamos felizes, nós também sejamos bem-aventurados por ouvirmos, acreditarmos, obedecermos, praticarmos a palavra de Deus. Se nós imitarmos Maria, nós seremos felizes, bem-aventurados, seremos justos e nos alegraremos no dia do Senhor, pela sua redenção, pela sua salvação. O dia do juízo será para nós dia da libertação, dia da vitória. Amém.